Gente, nesse vídeo vamos falar sobre o que o Benedict Anderson chama de nacionalismo crioulo, ou pioneirismo do nacionalismo crioulo da América pós-colonial. Bem, a gente viu que na Europa surgiram as condições objetivas para a criação de comunidades nacionais, ou seja, comunidades de pessoas que não se conheciam necessariamente face a face, mas compartilhavam o mesmo sentimento de pertencer à mesma comunidade cultural de caráter nacional e de alcance nacional. O nacionalismo europeu, como a gente viu, ele estava muito centrado na identidade linguística e ele permitia, portanto, o que o Benedict Anderson, e por isso que dá esse nome ao livro dele, uma comunidade imaginada, né, em cada nação, ou seja, você não compartilha necessariamente seu cotidiano com as pessoas, ou seja, é uma fonte de identidade que vai além das relações locais, cotidianas, em que você imagina que se compartilha uma comunidade identitária com pessoas que você não conhece face a face, né? Então, por exemplo, você mora no Oiapoque e você sabe que lá no Chuí as pessoas também são brasileiras, apesar de que você provavelmente nunca vai encontrá-las, né? Então é nesse sentido que o nacionalismo ele cria comunidades imaginadas, comunidade de pessoas que se sentem parte de uma comunidade nacional, mas só imaginam que as outras existem, porque muito provavelmente não vão conseguir encontrar todas as pessoas que formam a sua nação. O Benedict Anderson ele fala que essas condições que surgiram na Europa, né, como a gente viu, a reforma protestante, a invenção da prensa móvel e a reforma protestante, a invenção da prensa móvel e o capitalismo editorial, né? A conjunção dessas três condições objetivas criou as condições para o desenvolvimento do nacionalismo na Europa. Essas condições elas migram para a América, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o protestantismo, a existência já da prensa móvel e o capitalismo editorial, eles vão desempenhar esse mesmo papel. E antes ainda da Revolução Francesa, em 1789, em 1776 os americanos fazem uma revolução de independência, uma guerra de independência, que tem caráter nacional, né? Então, quer dizer, eles estavam criando uma sociedade, um Estado nacional que não era submisso a uma família real, como era a situação na Europa até então, né? Cria-se, então, uma república, né, nos Estados Unidos. Então, essa é uma outra coisa importante, gente, que eu já falei no vídeo anterior. A existência de uma comunidade nacional depende de um sentimento mínimo de horizontalidade. Horizontalidade entre as comunidades, entre as pessoas, né? Então, por mais que existam desigualdades econômicas, desigualdades religiosas, somos todos brasileiros, digamos assim. Então, o nacionalismo tem esse poder, ele cria um sentimento de camaradagem horizontal entre as pessoas, que é mais difícil de ser criado numa sociedade hierárquica, né? Como eu já falei no vídeo anterior, em que a família real fala uma língua diferente, por exemplo, do povo. Muito bem, gente. Quem foram os responsáveis, os protagonistas desse nacionalismo nos Estados Unidos? Assim como nos Estados Unidos, como no resto da América, na América Espanhola, na América Portuguesa também, foram o que o Benedict Anderson chama de elites crioulas. Crioulo, nesse caso aqui, não tem nada a ver com o termo pejorativo com o qual no Brasil refere-se aos afrodescendentes, mas as elites crioulas na América Espanhola, por exemplo, eles eram os filhos de espanhóis, que eram brancos, portanto, mas tinham nascido na América. O simples fato de terem nascido na América colocava limites, por exemplo, à ascensão deles na burocracia colonial. Então, os filhos dos espanhóis na América Espanhola, eles eram chamados de crioulos, eles eram comerciantes bem-sucedidos, eles ocupavam cargos médios na burocracia colonial, mas eles não conseguiam chegar no topo da burocracia colonial, e eles, inclusive, não podiam viajar de uma província para outra, né? O desenho das províncias na América Espanhola tem muito mais a ver com o avanço, né, do projeto colonial do que a expressão de identidades locais, né? Essas fronteiras eram criadas pelos espanhóis na América Espanhola, eram em grande medida artificiais,
a semelhança daquelas fronteiras artificiais que a gente também estuda sobre a África, etc. São fronteiras políticas artificiais criadas pelo poder colonial. Mas como os crioulos eles não podiam sair de dentro das suas províncias, a luta, então, de hostilidade deles contra a Espanha, já que eles não conseguiam ter todos os direitos, né, ficou muito localizada, né? Então, aquela circulação de jornais, por exemplo, com caráter político, que vão criar uma comunidade imaginada, vai criar comunidades imaginadas dentro de cada uma dessas províncias. Então, isso explica porque na América Espanhola, apesar de você ter uma unidade linguística, né, todo mundo fala espanhol na América Espanhola, né, você não teve uma grande nação pós-colonial, ficou tudo fragmentado. Por quê? Porque essa fragmentação já foi criada pelo projeto colonial e criou limites para a luta, né, de independência. A luta acabou ficando limitada a cada uma dessas províncias. Então essa é uma das questões que o Benedict Anderson responde, porque se o nacionalismo geralmente está ligado a uma identidade linguística, por que não surgiu, né, uma grande nação espanhola na América Espanhola? Por causa das fronteiras coloniais. Uma outra coisa importante para se notar, que o Benedict Anderson chama atenção, é que essas elites crioulas eram justamente elites, né? Então, com exceção do Haiti, em que a independência foi protagonizada mesmo pelos grupos mais populares, por descendentes de escravos, etc. Na América Espanhola, por exemplo, também nos Estados Unidos e também no Brasil, foram as elites crioulas, majoritariamente brancas, né, que conduziram a guerra de independência. E o Simão Bolívar, que inclusive dá nome a esses movimentos nacionais, né, como por exemplo você tem na Venezuela, né, a Venezuela tem agora no nome oficial dela há muitos anos já, né, República Bolivariana, né, é uma referência a Simão Bolívar como um símbolo da liberdade, né, da luta contra a metrópole, né, anticolonial. Acontece que, como o Benedict Anderson conta para a gente, o Simão Bolívar ele tinha uma visão muito elitista. Ele falou algo do gênero: olha, é melhor nós fazermos as revoluções de independência, porque se ficar na mão dos negros e dos índios vai ser mais radical. Então, quer dizer, esse nacionalismo pós-colonial americano, né, das Américas, ele tem um caráter elitista. Ele, com exceção do Haiti, ele foi protagonizado pelas elites crioulas, que eram pessoas majoritariamente brancas, mas que não usufruíam de todos os direitos e todos os privilégios de quem era nascido na metrópole, especificamente na América Espanhola, né? Muito bem, gente. Então, o que é importante a gente reter desse vídeo é justamente isso, que apesar das condições do nacionalismo, as condições objetivas do nacionalismo, né, a reforma protestante, a prensa móvel e o capitalismo editorial terem surgido na Europa, foi na América que surgiu a primeira revolução propriamente de caráter nacionalista e republicano nos Estados Unidos, protagonizada pela elite crioula dos Estados Unidos. E então, quer dizer, essas revoluções pós-coloniais, elas são de caráter elitista, né, nas Américas. E não tem a língua como elemento identitário fundamental, porque afinal de contas a colônia falava a mesma língua da metrópole, né? Então cada país vai ter que criar a sua própria história, seu próprio nacionalismo, digamos assim. Então no vídeo que vem a gente vai falar um pouco sobre as manipulações simbólicas, né? Como que o nacionalismo ele depende de algumas mudanças de alguns fatos da história para tentar criar um enredo mais ou menos coerente para as pessoas poderem acreditar que elas compartilham uma identidade nacional. Esse é um processo histórico, é um projeto político que depende de alguns esquecimentos e também de algumas manipulações de fatos, tá bom? Então no vídeo que vem a gente fala disso. Obrigado.